Queridos irmãos e irmãs, gostaria de iniciar destacando aqui as palavras do apóstolo Paulo que nos inserem na temática desta noite, da nossa vocação, a nossa vocação de discípulos missionários de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz assim na segunda leitura: em Cristo, Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis. E diz ainda: Ele nos predestinou a sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. E aqui nós olhamos para esta palavra recordando o nosso batismo. Em Cristo, Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. E aqui nós devemos recordar o que é que faz o batismo em nós. Quando o apóstolo diz que em Cristo Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, a primeira coisa que precisamos saber é que do batismo brota a vocação universal à santidade, a qual todos nós somos chamados. Todos somos vocacionados à santidade, chamados à santidade. E depois ainda diz que nós fomos predestinados a sermos filhos adotivos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. É um dos efeitos que o batismo causa em nós. O batismo faz de nós filhos adotivos de Deus por causa de Jesus, em Jesus, por intermédio de Jesus. Não é por acaso que após o batismo nós somos chamados de cristãos, porque o cristão vem de Cristo. No batismo somos configurados a Cristo. O que significa configurados? Significa que a nossa figura, ela vai se tornando semelhante a Cristo. Na verdade, a figura de Cristo, ela é impressa em nós, porque nós somos configurados a Ele. E quando nós falamos de Cristo, nós falamos da tríplice função que Ele tem. Porque enquanto estava na terra, Ele realizou a sua tríplice função como sacerdote, como profeta e como pastor. A função de Jesus, a missão de Jesus se resume no fazer do ser sacerdote, do ser profeta e do ser pastor. E no dia do nosso batismo, quando nós somos ungidos com o óleo do crisma na fronte, o sacerdote unge o batizando com o óleo do crisma, ele diz assim: para que você participe da missão do Cristo, sacerdote, profeta e pastor. Então, no dia do nosso batismo, nós somos configurados a Cristo e, consequentemente, nós assumimos essa missão. Assumimos essa missão. De maneira especial, nesta liturgia, a primeira leitura destaca para nós a vocação profética. O que é o profeta? O profeta é a boca de Deus no meio do povo. O profeta fala em nome de Deus. Então o profeta anuncia a palavra de Deus, mas o profeta também denuncia os erros. Inclusive, os profetas, no período áureo da profecia, denunciava de maneira ferrenha as atitudes, especialmente as atitudes dos reis, das figuras políticas e das lideranças daquele tempo. E aqui nós podemos entender que existia dois tipos de profeta. Primeiro, o profeta que era profeta por profissão. Naquela época, a profecia ela era uma profissão ligada ao palácio. Então, o profeta ele morava no palácio, ele vivia ao lado do rei e fazia as profecias em relação ao rei. Inclusive, o profeta ele acontecia dentro de uma linhagem. Olha o que Amós disse na primeira leitura. Amós disse assim, eu não sou profeta, porque a profissão de Amós não era a profecia, ele não era profeta de profissão. E ele diz também, e nem sou filho de profeta, porque a profecia era dentro da linhagem, ou seja, o pai era profeta, então o filho seria profeta, o neto seria profeta, tudo dentro da mesma linhagem.
e a serviço do rei, a serviço da coroa, vivendo ali no palácio. Só que o que acontecia? Como esses profetas viviam ao lado do rei, muitas vezes subjugados a eles, e eram sustentados pelo rei, muitas vezes esses profetas até se calavam diante de uma denúncia que precisava fazer, diante de algo que o rei estava fazendo de errado, muitas vezes se calavam e só traziam profecias meio que para amaciar o ego do rei. Claro que não todos. Nós temos alguns profetas dentro da linhagem profética, como o profeta Natã, por exemplo, que estava junto de Davi a todo tempo. Era um profeta ali ligado à coroa, mas denunciou o pecado de Davi contra Urias, quando Davi se deitou com Betsabé, a mulher de Urias. Foi contrário a Davi, quando Davi pensou em construir o templo. Era fiel à palavra de Deus. Então existia esse tipo de profeta, o profeta por profissão, ligado ao rei, que inclusive esse tipo de profeta era muito mal visto. As pessoas olhavam para esse tipo de profeta e não acreditavam muito, sentiam que era um profeta meio que subjugado ali ao rei. Existia também, e aqui fora desse contexto, outro tipo de profeta. Que tipo era este? Os profetas que Deus suscitava no meio do povo. Então, de tempos em tempos, levantavam-se homens e mulheres que se destacavam porque falavam em nome de Deus, anunciavam em nome de Deus e denunciavam em nome de Deus. É o caso de Amós. Amós estava nas terras de Israel denunciando os erros, denunciando os pecados do rei e de todos os seus assessores, de toda a sua equipe ali. Então Amós denunciava sem medo, a ponto de incomodar de tal forma que o sacerdote Amazias diz para ele: olha, vai embora, vai para a tua terra de Judá, vai conseguir o teu pão lá, pensando ele que Amós estava ali trabalhando da profecia para ganhar dinheiro, para se sustentar. Não. O que foi que aconteceu de fato com Amós? Quando Amós diz, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, na verdade, Amós ele está sendo verdadeiramente o profeta naquilo que ele deve ser em sua essência. E ele diz ainda, eu sou um pastor de gado, eu sou um cultivador de sicômoros. Amós era pastor e agricultor. E ele diz, mas o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, e ele disse, deixa o teu rebanho e vai profetizar ao meu povo Israel. Aqui está a vocação profética. É Deus que chama, é Deus que incomoda o coração, que inquieta o coração. Inclusive o próprio Amós, em uma outra passagem, ele faz uma comparação campesina. Ele diz assim, quando o leão ruge, quem não terá medo? E se o Senhor falou, quem não profetizará? Porque quando Deus incomoda o coração, é impossível se calar. Diante da palavra de Deus, que toca o coração, é impossível se calar. O profeta fala, o profeta anuncia, o profeta denuncia quando necessário. Eu posso dizer para vocês, irmãos e irmãs, que esta é apenas uma face daquilo que é a nossa vocação que brota do batismo, porque somos chamados a ser sacerdotes, profetas e pastores. Se eu fosse sintetizar isto em uma palavra, a partir do que ouvimos no Evangelho, a nossa vocação batismal é ser discípulos de Jesus. O que é que um discípulo faz? Discípulo vem da mesma raiz de discente, né? Discente, aluno, aprendiz. O discípulo é aquele que fica aos pés do mestre para aprender as coisas do mestre, para aprender a caminhar com o mestre, como o mestre. Foi assim que os 12 fizeram. Caminhavam com Jesus, aprendiam de Jesus e chegado um momento, Jesus os envia para que eles também possam ser missionários. É o segundo passo. No caminho do discipulado é o passo seguinte. Nós somos discípulos pelo batismo, mas pelo batismo nós somos chamados a assumir a missão de Jesus Cristo. Então a missão dos 12 que nós ouvimos no Evangelho, ali naquele tempo, é a nossa missão hoje. Hoje nós somos chamados a ir para anunciar com a nossa palavra,
porque está na nossa vocação profética, mas sobretudo com a nossa vida, com o nosso testemunho, desprendidos das coisas desse mundo, como Jesus disse, né? Não levem pão, não levem sacola, não levem dinheiro, ou seja, não se preocupem com as coisas deste mundo, confiem em Deus, confiem na providência de Deus, entreguem-se à missão e o Senhor vos acompanhará, vos fortalecerá neste caminho missionário. Então, irmãos e irmãs, recordemos, do nosso batismo brota a nossa vocação, e a nossa vocação é sermos discípulos e missionários de Jesus para anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. Assim seja. Amém.